Fala galera, olha só, vem comigo aqui, ó, porque agora nós vamos falar sobre a insurreição pernambucana. O que você tem visto comigo aqui desde o início? Ora, os holandeses invadiram, instalaram um domínio holandês aqui, a Nova Holanda, ou Brasil holandês, colocaram um governador para administrar essa região, Maurício de Nassau, só que esse cara foi demitido. E os holandeses começaram a imprimir sobre Pernambuco e outras regiões sobre o seu domínio uma forte pressão fiscal, administrativa e até mesmo religiosa. Ou seja, a população não está aguentando. Maurício Nassau demitido, uma pressão total sobre eles e eles organizam um movimento para expulsar os holandeses, acabar com esse domínio holandês aqui no Brasil. A Nova Holanda está em risco. Um movimento surge para derrubar os holandeses e colocar eles para fora do Nordeste brasileiro. Que movimento foi esse? A insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana que foi um movimento de luso brasileiros com auxílio de Portugal. Olha aí. E quando eu falo desses luso-brasileiros, né, quando eu falo de luso-brasileiros, eu estou falando aqui, ó, de senhores de engenho, né, senhores de engenho, homens ricos, né, senhores de engenho. Eu estou falando também de escravos, olha só, escravos, né, também ajudaram nesse processo aí, indígenas, essa galera toda aí, ó. Portugal, olha só, ingleses, né? Britânicos. Você pode ver na sua prova aí ingleses ou britânicos, dá no mesmo. Essa galera aqui, ó, que vão estar fechados. Lembra que eu falei com vocês que os britânicos, os ingleses fecharam com Portugal? Então, o que vai acontecer aqui? Os ingleses vão ver que Portugal estava tendo um problema com os holandeses aqui no Brasil. E lá na Europa, ingleses e holandeses já estavam tendo problemas, né? E os ingleses tinham acabado de dar um sacode nos holandeses lá. Quando ficaram sabendo que os portugueses, seus amigos, estavam tendo problema com os holandeses aqui no Brasil, os ingleses chegaram para Dom João e falaram assim: qual é, João? Tamo junto, irmão. Vamos lá sacudir eles também. Acabamos de dar um sacode neles aqui. Vamos lá no Brasil e vamos arrepiar os holandeses também. E aí os britânicos vieram para ajudar Portugal a expulsar, né, os holandeses aqui do Brasil. A insurreição pernambucana, ela foi composta por várias batalhas, né? A insurreição pernambucana foi um movimento de expulsão dos holandeses, mas ela foi composta por várias batalhas, como, por exemplo, Monte das Tabocas, Guararapes e Campina do Taborda. Olha aqui, ó. Batalhas, momentos da insurreição pernambucana. Isso aqui, inclusive, já caiu na sua prova. Isso aqui já caiu na prova da ESA, tá? A ESA perguntou. Batalhas como Monte das Tabocas e Guararapes foram importantes para expulsar que inimigos do território brasileiro? Opa! Quais foram os inimigos que foram expulsos por essas batalhas? Os holandeses. Era só marcar o xizinho. Isso já caiu na sua prova. Belezinha? Bom, galera, então o que vai acontecer aqui? Diante dessas batalhas, né? Diante dessas batalhas, ocorreu em 1654 a rendição, olha aqui, a rendição holandesa. Se você for fazer a prova da ESA, o Gilberto Cotrim, no seu livro, que é um dos livros que cai na prova da ESA, ele vai falar justamente isso aqui, ó, que em 1654, na chamada Batalha da Campina do Taborda,
ocorreu a rendição holandesa. Ou seja, os holandeses se renderam. A derrota holandesa fez com que os holandeses partissem daqui, saíssem daqui do Brasil, tá ok? Então, a insurreição pernambucana foi um movimento que expulsou os holandeses aqui do Brasil, belezinha? E qual foi a batalha que gerou a rendição dos holandeses daqui do Brasil? A Batalha da Campina do Taborda. Quando tu vai no livro do Luiz Kościba, ele só fala assim, em 1654 houve a rendição holandesa. O Cotrim, Gilberto Cotrim, que vai adicionar isso aqui, ó. Na Batalha da na Campina do Taborda ocorreu a rendição dos holandeses. Ele dá o local onde ocorreu, belezinha? Então, se você chegar na prova e se deparar com a seguinte questão, na Campina do Taborda, ocorreu a rendição, né? Ocorreu a rendição dos inimigos holandeses. Marca o gabarito lá, tá legal? Então foi isso aí, galera. Olha só. Insurreição pernambucana. Aqui vai ocorrer a expulsão dos holandeses, né? Ocorre aqui fim do Brasil holandês, tá? Fim do Brasil holandês, belezinha? Aí você pensa assim, bom, poxa, que maneiro, em Portugal agora vai se dar bem. Portugal tá quebrado, tá precisando de grana, vai ter a produção de açúcar de volta na mão, vai ganhar muito dinheiro, vai sair do buraco, vai ter condição de pagar os ingleses, né? Só que não. Vem comigo aqui. Consequências, olha só, consequências da expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Os holandeses pegaram esse dinheiro que eles estavam ganhando aqui no Brasil com o açúcar e começaram a investir para invadir e tomar novas terras, ou seja, ter novas áreas para domínio. Quando eles foram expulsos do Brasil, eles partiram para a América Central, para aquela região ali do Caribe, para as Antilhas. E ali eles dominaram as Antilhas e imprimiram nas Antilhas a produção de açúcar, o açúcar, que ficou conhecido como açúcar antilhano. Peraí, o que é açúcar antilhano? Açúcar antilhano é o açúcar produzido nas Antilhas, na América Central. Açúcar antilhano é produzido pelos holandeses nas Antilhas. Então, quando os holandeses saíram do Brasil expulsos, levaram mudas de cana-de-açúcar para as Antilhas e plantaram nas Antilhas e iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas. E adivinha o que vai acontecer? O açúcar antilhano vai quebrar o açúcar brasileiro. Olha só, o açúcar brasileiro quebra. Quebra por quê? Porque o açúcar das Antilhas, o açúcar holandês, era melhor e mais barato. Sendo melhor e mais barato, ele quebra o açúcar brasileiro. Outra consequência da expulsão dos holandeses do Brasil, agravamento da crise portuguesa. Por que agravamento da crise portuguesa? É só você pensar comigo. Ora, Portugal já estava quebrado com o final da União Ibérica. Precisava do açúcar da sua colônia para ganhar dinheiro. Só que agora o açúcar quebra. E com o açúcar quebrando, agrava a crise portuguesa. Por quê? Porque aquilo que Portugal tinha para ganhar dinheiro aqui no Brasil, o açúcar quebrou. Belezinha? Outra situação importante que você precisa atentar aí. Os holandeses, eles foram colocados para fora do Brasil. Mas para pensar comigo aqui. Não havia um acordo de paz? Não havia sido selado um acordo de paz entre Portugal e Holanda? E Portugal ainda assim
vai apoiar o movimento de expulsão dos holandeses daqui, mesmo tendo feito um acordo? Ah, que coisa feia, Portugal. Nós queremos uma indenização por terem colocado a gente para fora do Brasil holandês, por terem nos expulsado dali, por terem organizado esse movimento para expulsar a gente. Portugal, você apoiou. Então agora nós queremos uma indenização. Olha aqui, uma indenização. A Holanda cobra uma indenização e Portugal vai ter que pagar essa indenização. Portugal vai ter que pagar essa indenização para os holandeses. Beleza, galera? Resultado: Portugal quebrado estava com a expulsão dos holandeses e a quebra da nossa principal atividade econômica da época. O açúcar agrava ainda mais a sua crise. Belezinha? Agora, eu tenho um assunto muito importante para falar com vocês, né? Bom, é um assunto que fica um pouco quanto fora desse assunto do Brasil holandês. O Brasil holandês acabou, o domínio holandês acabou sobre o Nordeste por meio da insurreição pernambucana. Você viu que isso não foi muito legal para Portugal, porque Portugal ainda acaba agravando ainda mais a sua crise. Bom, mas eu tenho um assunto que está diretamente ligado a Portugal e o agravamento de sua crise. Que assunto é esse? Vem comigo aqui. Um assunto muito importante, ó, que fala sobre o agravamento da crise portuguesa, que é o chamado Tratado de Methuen ou Tratado de Methuen, ok? Você pode conhecer aí, você pode ouvir as pessoas falando Tratado de Methuen ou Tratado de Methuen, ou seja, o que foi o Tratado de Methuen ou Tratado de Methuen? Vem comigo. Esse tratado, assinado em 1703, também é conhecido como o Tratado dos Panos e Vinhos. Historicamente, Portugal, olha aqui, historicamente, Portugal é conhecido pela sua produção de vinhos. Os vinhos portugueses, pois, são excelentes, são muito gostosos, né? E agora, do outro lado, nós temos a histórica produção de tecidos inglesa. A Inglaterra, que protagonizou um evento que o mundo conheceu como a Revolução Industrial. E com isso, a Inglaterra investiu forte na indústria têxtil, produção de tecidos para abastecer o mundo, né? Na Revolução Industrial, os ingleses investiram forte, conseguiram produzir mais em menos tempo e gastando menos, ou seja, aumentaram absurdamente o seu lucro. E os ingleses, investindo na produção de panos, de tecidos, saíram atrás de compradores, de mercados. Bom, se os ingleses, lembrem-se, se os ingleses haviam socorrido Portugal lá atrás, chegou a hora. A hora de quê? Dos ingleses chegarem para Portugal e falarem o seguinte: aí, Portugal, poxa, a gente deu uma força para vocês, hein? Poxa, quando vocês... Assim, a gente não quer jogar na cara não, mas quando vocês precisaram, a gente estava aí juntinho, ajudando vocês, socorrendo desde o final da União Ibérica. Só que agora nós estamos produzindo tecidos e estamos buscando fidelizar os nossos mercados. E aí, Portugal, será que não dava para vocês darem uma forcinha, não? Será que aí em Portugal, todas as vezes que vocês quiserem comprar tecidos, será que não dá para dar uma força e comprar os nossos tecidos, não? E aí a Inglaterra mete uma pressão para que os portugueses fidelizem a compra dos seus tecidos com eles. E aí os ingleses falam assim: ah, Portugal, vamos fazer o seguinte, pô, vocês compram os nossos tecidos e todas as vezes que a gente precisar comprar vinho, pô, a gente vai no melhor, né? A gente vai no vinho português. Vamos comprar os vinhos portugueses. O que vocês acham desse acordo? Pô, Portugal acha o melhor acordo do planeta. Nós vamos vender vinho pra caramba para Portugal, para Inglaterra e vamos comprar os tecidos ingleses. Fechou.
Aí Portugal e Inglaterra assinam o que o mundo conhece como o Tratado de Methuen ou Tratado de Methuen em 1703, conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Portugal se compromete em comprar os panos ingleses e a Inglaterra se compromete em comprar os vinhos portugueses. Só que qual foi a consequência desse tratado? Dá uma olhadinha aqui, ó. Como consequência desse tratado, nós vamos ter um agravamento. Será que tinha como ficar pior? Tinha, e ficou. Um agravamento das dívidas de Portugal com a Inglaterra. Por que que essas dívidas aumentaram? Por que que houve um agravamento dessa crise com o Tratado de Methuen ou Tratado de Methuen? Vamos entender aqui. Bom, Portugal passou a comprar muito tecido, muito pano com os ingleses por causa do Tratado de Methuen. Porque pano é algo que se usa frequentemente, né, para produzir roupas pessoais, de cama, enfim, etc. Então o tecido era muito utilizado na história de Portugal, né, ou de qualquer outro país, né? Só que o que vai acontecer aqui? Se de um lado Portugal comprava muito tecido, se de um lado Portugal passou a comprar muito pano da Inglaterra, do outro lado, os ingleses não tinham o hábito de consumir vinho. Os ingleses não tinham o hábito de consumir vinho. Resultado, se de um lado Portugal comprava muito tecido, do outro lado a Inglaterra comprava pouquíssimo vinho. Moral da história: a balança comercial portuguesa quebra. Portugal acaba gastando mais do que ganhando. Resultado: agravamento da crise portuguesa. Com isso, o que Portugal tem que fazer? Aumenta a sua dívida com a Inglaterra e vai ter que receber o que vai ganhar das colônias, por exemplo, o Brasil, né? Portugal começou a encontrar grande quantidade de ouro aqui no Brasil, por exemplo. Beleza. Parte desse ouro, você que está acompanhando as aulas aqui comigo, viu que lá nas capitanias hereditárias a coroa portuguesa já havia determinado: de todo o ouro encontrado, tem que dar 20% para Portugal. Então 20% de todo o ouro encontrado era direcionado para Portugal. Espera aí, Portugal tinha uma grande dívida com a Inglaterra, que se agrava ainda mais pelo Tratado de Methuen, ou Methuen. E aí o que vai acontecer? Grande parte desse ouro que Portugal acaba ganhando no Brasil começa a ser direcionado para a Inglaterra, para pagar as dívidas portuguesas. Pô, Wagner, que maneiro! Eu só tinha ouvido falar que Portugal tinha dívida e que tinha que pagar essas dívidas com o ouro do Brasil, mas eu nunca tinha entendido que essas dívidas, né, vêm lá do final da União Ibérica e vai se agravando com a expulsão dos holandeses e se agrava ainda mais com o Tratado de Methuen ou o Tratado de Methuen. Porra, bacana! Então é isso aí. O Tratado de Methuen agrava a crise portuguesa e faz com que aqui do Brasil se abra um canal direto para a Inglaterra, para direcionar as riquezas do Brasil e de outras colônias para os ingleses. Para quê? Para pagar as dívidas que Portugal tinha. Beleza, galera? Segura essa aí. Tratado de Methuen já caiu na prova da ESA. E quem sabe, cai de novo. Se cair, você vai pegar. Belezinha? Galera, até aqui foi isso aí. Belezinha? Até o próximo vídeo. Vamos juntos. Fé na missão. Valeu!